Quarto domingo depois da Páscoa, 28 de abril de 2024. A missa de hoje nos mostra o nexo íntimo que há entre o desaparecimento de Jesus e a descida do Divino Espírito Santo, e nos esclarece de um modo particular sobre a missão do Divino Espírito Santo, que é tríplice, no mundo, na Igreja e nas almas. Ao mundo cumpre conhecer o seu pecado, a justeza da causa da Igreja e o juízo iminente. Na Igreja, o Divino Espírito Santo continuará a missão de Jesus Cristo, conservando a infalível depositária de sua doutrina. Na alma, ele continuará a iluminá-la e a conduzi-la sempre mais e mais, para a verdade e para a luz. Ele vos ensinará toda a verdade. Empenhemo-nos desde já em preparar a nossa alma para tornar digna de receber a luz da verdade. Leitura da Epístola de São Tiago Apóstolo. Caríssimos, toda a dádiva excelente, todo o dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de vicissitude. Por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus dilectíssimos irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Pelo que, renunciando a toda impureza e abundância de malícia, recebei com mansidão a palavra enxertada em vós, a qual pode salvar as vossas almas. Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá porque, se não for, o defensor não virá a vós, mas, se for, eu vou-lo enviarei. Ele, quando vier, convencerá o mundo, quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Quanto ao pecado, por que não creram em mim? Quanto à justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais? Quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não as podeis compreender agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará no caminho da verdade integral, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e anunciar-vos as coisas que estão para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Comentários. Crisóstomo. Os discípulos, ainda não aperfeiçoados, sendo vencidos pela tristeza, Nosso Senhor os culpa e corrige, dizendo: Mas agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Eles ficaram tão abatidos ao ouvir isso que quem quer que os matasse pensaria que estava prestando um serviço a Deus, e eles não puderam dizer nada. Portanto, ele acrescenta: Mas porque eu vos disse estas coisas, a tristeza encheu vossos corações. Não foi um pequeno consolo para eles saber que o Senhor conhecia sua tristeza superabundante, por tê-los deixado e por causa dos males que ouviram que iriam sofrer, mas não sabia se deveria sofrer virilmente. Agostinho. Ou considerando que eles lhe perguntaram acima, para onde ele estava indo, e ele respondeu que estava indo para onde eles não iriam, agora ele promete que irá de tal maneira que ninguém lhe perguntará para onde ele vai, e nenhum de vocês me pergunta: Para onde vais? Subindo ao céu, eles o questionaram não com palavras, mas seguiram com os olhos. Mas Nosso Senhor viu que efeito suas palavras produziriam em suas mentes. Não tendo ainda aquele consolo interior que o Espírito Santo deveria conceder, eles tiveram medo de perder a presença externa de Cristo, e assim, quando não puderam mais duvidar de suas próprias palavras de que iriam perdê-lo, suas afeições humanas foram entristecidos, pela perda de seu objeto visível. Portanto segue: Mas porque eu vos disse estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas ele sabia que seria para o bem deles, pois aquela visão interior com a qual o Espírito Santo os consolaria era melhor. Contudo, eu vos digo a verdade, é conveniente para você que eu vá embora. Crisóstomo. Como se ele dissesse: Embora a sua dor seja tão grande, vocês devem ouvir como é proveitoso para vocês que eu vá embora. Qual é o proveito? Ele então mostra: Porque se eu não for, o Consolador não virá até vós. Agostinho. Isto ele diz não por causa de qualquer desigualdade entre a palavra de Deus e o Espírito Santo, mas porque a presença do Filho do Homem entre eles impediria a vinda deste último.
pois o Espírito Santo não se humilhou como o Filho, assumindo sobre si a forma de servo. Era necessário, portanto, que a forma do servo fosse removida de seus olhos. Enquanto olhavam para isso, pensavam que Cristo não era mais do que aquilo que o viam ser. Segue-se assim: mas se eu partir, vou-lo enviarei. Agostinho. Mas ele não poderia enviá-lo enquanto estava aqui, aquele que, sabemos, veio e habitou nele em seu batismo, sim, aquele de quem sabemos que ele nunca poderia ser separado? O que significa então: se eu não for, o Consolador não virá até vós, mas você não pode receber o Espírito, enquanto conhecer a Cristo segundo a carne? Cristo partindo no corpo, não apenas o Espírito Santo, mas o Pai, e o Filho também veio espiritualmente. Gregório. Como se ele dissesse claramente: se eu não retirar meu corpo de seus olhos, não posso levá-lo à compreensão do invisível, através do Espírito Consolador. Bom e santo domingo a todos!